quando se fala de política nacional, estamos falando a nível do Estado brasileiro. Então, o Estado brasileiro, de certa forma, ele se compromete em fazer algumas ações que contemplem não só os povos indígenas, né, falando de uma forma geral, vários setores da sociedade. E no caso dos povos indígenas, foi criada essa política, né, Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, PNGAT, querendo entrar. A política nacional, que foi criada pelo decreto de 7.747, de 5 de julho de 2012. Né? Então, essa política ela foi criada por meio desse decreto em 2012. Então, quais foram os procedimentos para que essa política pública, essa política nacional fosse aprovada pelo governo brasileiro? Em 2012, quem era o presidente da República ainda em 2012? Ninguém sabe dizer? Repita de novo, professor, o decreto. Decreto é 7.000, decreto de criação é 7.747, de 5 de julho de 2012. Então, no ano de 2012, quem era o presidente? Quem consegue lembrar aí? Lula. Isso, né? Em 2012 era o presidente Lula. Então, o presidente Lula, de certa forma, foi ele quem assinou o decreto, né? Então, vamos aqui para o sumário. O que que ele faz uma breve apresentação, né, do que é da PNGAT, Política Pública e os Povos Indígenas, o caminho da PNGAT, né? Então, nesse caminho da PNGAT, vamos trazer um pouco da trajetória de que foi para a construção dessa política nacional. Então, uma vez que essa política ela foi sendo elaborada, concretizada, então foi uma conquista para os povos indígenas. Não foi do reconhecimento territorial a PNGAT, né? Então, à medida que os povos indígenas foram se organizando, se participando da elaboração dessa política, pode-se dizer que foi uma conquista realmente, né, dos povos indígenas e uma política direcionada somente para os povos indígenas. Então, aqui a gente não fala de outros setores, de outros povos da sociedade brasileira, né? Aqui nós estamos é uma política direcionada somente para os povos indígenas. Então, dessa forma, a gente pode dizer que isso tem sido uma conquista para nós, povos indígenas, não só aqui do estado de Roraima, né? Porque essa política ela abrange vários, como já foi dito, né? Uma política nacional, então, contempla todos os demais povos do estado brasileiro. Então, por esse lado, tem sido realmente uma conquista para os povos indígenas de todo o Brasil. Então, como é que foi construída essa PNGAT, né? Então, como diz aqui no texto, né, no início, né, a PNGAT foi construída com a participação dos povos indígenas e vem para reconhecer e apoiar a gestão ambiental e territorial que já foi realizada, né, em suas terras. Então, uma vez com a participação dos povos indígenas de todo o Brasil, a gente pode destacar aqui dois pontos que é bastante forte nessa política, né? Que a gente fala de gestão ambiental e territorial, né? Então, a gente está falando do ambiente e do território dos povos indígenas. Então, são algo que foi assim bastante pensado pelas comunidades indígenas, pelos povos indígenas, né? Porque se a gente não tem, se a gente, como já foi dito em outras aulas, se a gente não tem um territorial, como é que a gente vai fazer a gestão de uma coisa se a gente não tem
poder sobre isso, né? Então, o território é algo fundamental para os povos indígenas. Não só o território, assim como o ambiente também, né? O meio ambiente é algo que é bastante relevante também para as comunidades indígenas, para os povos indígenas, né? Já que a relação que as comunidades indígenas, os povos indígenas têm com a natureza, com o meio ambiente, é totalmente diferente do que de algumas outras realidades. Então, essa política ela vem como uma forma de garantir que os povos indígenas tivessem mesmo participação na construção dessa política nacional. Então, isso é algo que tem acontecido mesmo ao longo desse processo. E essa política ela foi iniciada, né, assim, há uma discussão, o início dessa política foi iniciada em 2008, né? Então, se vocês pararem para pensar de 2008 para ser aprovada em 2012, né? Quantos anos de lá de 2008, né? 4 anos praticamente, né? Então, vocês veem que a luta que os povos indígenas do Brasil tiveram para que essa política nacional fosse aprovada, levou muito tempo, né? Discussão, não, então, várias. E para a construção tiveram os povos indígenas tiveram apoio de várias instituições, né? Não só aquelas que, a, que defendem, que atuam diretamente com os povos indígenas, mas também de outras instituições, né? Tem teve muito apoio de instituições internacionais, né? Nesse sentido. Então, vamos falar aqui, o que são políticas públicas, né? As políticas públicas são um conjunto de decisões, planos, metas e ações governamentais elaboradas pelo Estado, seja federal, estadual ou municipal. Então, temos aqui as políticas. Como é que são pensadas essas políticas públicas, né? Por exemplo, alguém consegue me dizer uma política pública que é realizada pelo poder municipal? Vocês conseguem acompanhar o que os municípios vêm fazendo hoje nas comunidades? Alguém consegue dizer um exemplo de política pública que existe na sua comunidade? Alguém me dá um exemplo aí? Professor, acho que Boa tarde, Wallace. Pode falar, Lívia. eu acho que uma forma de políticas públicas que os municípios dão é auxiliando na saúde, né? Levando os médicos para fazer as consultas e também na criação de escolinhas, né? Municipais, creches, até até a criança chegar na fase de entrar para a escola do governo, né? Fazer aquela pré-escola todinha, né? Isso, né? Então, tem uma política pública básica mesmo, né, que é feita tanto pelo Estado, pelo município, é a educação, né? A educação, a saúde, então são tipos de políticas públicas que são assim algo mais visto, né, nas comunidades indígenas. Lucinete levantou a mão. Você gostaria de falar alguma coisa, Lucinete? Sim, boa tarde, professor. Boa tarde, colegas. Só para frisar um pouco das políticas públicas, né, que muitas das vezes deixa de acontecer na nossa comunidade. A questão é assim, porque tem as feiras que são realizadas, né? Muitas das vezes, em alguns municípios e algumas prefeituras dão um apoio a isso, né? De transporte, porque tem comunidades que têm difícil acesso também, né? E algumas, algumas partes eles dão apoio também, né? E muitas das vezes não tem esse apoio, né? Que seria na
forte no escoamento também. Tem algumas comunidades, elas têm esse benefício, né, na questão do escoamento dos produtos, que a própria prefeitura mesmo, o município, eles fazem, né? Então, eu vejo dessa forma. Exatamente. Então, algumas iniciativas, né, que as comunidades têm, o Estado, o município, ele tem apoiado, né? Então, mas isso é uma política pública do Estado, com as comunidades indígenas? Você conseguiria dizer se isso seria uma política pública ou não? Professor, seria mais, eu digo assim, porque seria mais no município, né? Questão da políticas públicas também, né? Ela faz a sua parte, né? Questão da estrutura de uma feira, por exemplo, né? Que acho que ali no que tem, né? Que é pelo estado também, né? Ali na Boca da Mata, Sorocaima, né? Nós temos uma das feiras, né? Ali no tem também, né? Uma estrutura, né? Então, assim, em algumas comunidades, estou dizendo assim, mas no caso, essas duas comunidades que eu vejo assim, que tem apoio público no estado, né? Agora, no município, assim, a gente vê a questão também das escolas, né? Como a Lidina colocou, né? E alguns apoios, né? De alguns mini projetos dentro da comunidade, que também que é pelo município, por exemplo. Eu não sei se seria também esse projeto políticas públicas que se vem se desenvolvendo dentro da comunidade, que é o projeto Vagalume, né? Eu não sei se seria, mas eu acho que, para mim, vejo que seria uma das formas também, né, das políticas públicas. Não sei se eu estou certo, não, mas eu vejo dessa forma. Pessoal, essa que ela está falando, da feirinha da minha comunidade que ela está falando, da comunidade Sorocaima 1, que é a feira de Sorocaima, né, que foi construída pelo governo do estado no tempo da Sueli. E agora a comunidade também, de novo, foi contemplada pelo deputado, né, deputado Gabriel Picanso. A feira foi também o projeto dele, que o Tuxaua entrou em contato com ele, mostrou e fez a construção da feira. Agora vai ser a quadra coberta, que vai ser construída junto com a escola, porque a comunidade ela não tem escola. Escola é assim construída pelo governo, entendeu? Aí ela vai ser construída agora pelo Estado. E pela prefeitura tem a questão dos atendimento médico, que eles fazem toda semana, uma vez na semana eles estão atendendo as comunidades indígenas. Eu acho que é isso. Realmente, né? Então, você vê que algumas políticas públicas, elas são bem, elas têm mais apoio, né? Então, por exemplo, você vê hoje na comunidade a saúde mesmo, né? Então, a saúde, ela tem várias ações, tanto pela prefeitura, pelo governo do estado, então, assim como a educação também são duas políticas públicas bastante, digamos, bastante fortes, né? Que tem mais atuação, seja do município, do governo federal. A nível federal, né, temos a CESAI, né, que é uma política pública, né, de apoio mesmo à saúde indígena. Então, algum, algumas políticas, elas são, assim, mais atendidas, né? Então, claro que se a gente for fazer uma análise dessas políticas, existem muitas falhas, né? Mas são as que têm mais apoio, por um lado. Então, vamos lá, políticas públicas, né? Já falar um pouco da política pública. Então, o caminho da PNGAD, né? Como é que foi esse processo, né? Então, como eu falei, ela teve início em 2 de setembro de 2008, quando foi publicada a portaria interministerial, foi constituído o grupo de trabalho, né, o GTI. Então, esse teve a participação de vários
de vários técnicos, por exemplo, o Ministério da Justiça, né? Quando se fala Ministério da Justiça, quem era o órgão que atuava pelo Ministério da Justiça? Quem consegue dizer? Dentro do Ministério da Justiça tem vários setores, né? No caso, um setor que eu vou falar setor, mas não é setor, né? Mas é uma instituição que era responsável para cuidar dos direitos indígenas, digamos assim. Dentro do Ministério da Justiça, quem é que trabalhava pelos direitos dos povos indígenas no Brasil? FUNAI, pessoal? Isso, a FUNAI, né? Dentro do Ministério da Justiça, quem fazia esse trabalho era a FUNAI. Então, o Ministério do Meio Ambiente, né? Do Ministério do Ambiente temos o IBAMA, temos o ICMBio, né? Que em alguns momentos eles fazem trabalho junto com as comunidades indígenas. Então, sempre apoiando de certa forma algumas ações, como por exemplo o meio ambiente. O IBAMA sempre fizeram muito trabalho quando se fala principalmente, né, de garimpo dentro das terras indígenas. O IBAMA eles têm atuado por esse lado, principalmente que na terra indígena Yanomami, né? Então, algumas dessas instituições eles sempre estão trabalhando em parceria muitas vezes com os povos indígenas. Então, representando os povos indígenas de todas as regiões, né, por meio de suas organizações. Então, aqui no estado de Roraima, nós temos mais de... Você sabe dizer quantas organizações indígenas tem aqui no estado de Roraima? Por alto, assim, Sei não, vou ficar só contando mesmo. quem consegue dizer quantos tem, mais ou menos? Acho que uns 8? A princípio, nessa faixa aí, né? Assim, se a gente for procurar direito, tem até mais, mas algumas dessas organizações foram bastante atuantes nesse período, né? Como, por exemplo, o Conselho Indígena de Roraima, tem a da Terra Indígena São Marcos, a PSM, tem a API, né? Também, foi uma organização muito forte há muito tempo atrás, que hoje já não tem muito essa força de representação, né? Mas que no início do movimento indígena teve muita força mesmo. Tem a Organização das Mulheres Indígenas de Roraima, né? Tem a Organização dos Professores. Então, tem outras organizações que foram criadas mais recente, mas que também eles sempre estão participando dessas políticas e que, de certa forma, eles participaram também desse movimento, né? Desse caminho da PNGAT, eles sempre estavam atuando, principalmente na organização dos eventos, né? Então, eu não sei, com certeza alguns de vocês já participou de algum evento quando estavam sendo organizados, né, elaborada essa proposta da política nacional. Deixa eu ver aqui algum ponto mais importante que eu acho. Então, como é que foi a participação indígena? O processo de consulta aos povos indígenas para a construção do PNGAT reuniu 1.250 representantes indígenas pertencentes a 186 povos de todas as regiões do país, que foram mobilizados e indicados pelas organizações indígenas regionais. Então, aqui temos essas organizações, né? No caso aqui da Amazônia, que quem representava assim, tinha um poder maior era a COIAB, né, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, né, então eles que tinham, assim, eles estavam participando diretamente à linha de frente. Então, como eu disse, né, é essa participação indígena que fez toda a diferença. Então, por isso que eles dizem que foi uma conquista por conta dessa participação, né, porque
para a construção dessa política, os povos indígenas foram consultados, né? Então, bem diferente de outras políticas que acontecem, muitas políticas que hoje acontecem, as comunidades indígenas não são consultadas, né? Então, esse foi o diferencial na construção dessa política nacional. Então, por isso que se diz que foi uma conquista dos povos indígenas, né? Porque teve vários, aqui no estado de Roraima, teve um encontro aqui no estado de Roraima para discutir exatamente isso aqui, para elaborar as propostas, para ser colocado lá na política. Só que nem todas as propostas foram aprovadas, né? O governo, quando lê essa política, eles vão tirando aquilo que eles acham que não tem muito cabimento, né? Do ponto de vista deles. Então, mas mesmo assim, muitas coisas foram aprovadas por meio dessas políticas. As demandas, então, como se diz, né, as demandas e discussões em torno dos temas ambientais e territoriais relacionados às terras. Então, voltando um pouco ao contexto histórico, né, principalmente na década de 70, que a realidade lá era uma nova realidade. A realidade era principalmente pela reivindicação, né, dos territórios indígenas, pela homologação das terras indígenas, demarcação. Então, essa década de 70 ela foi muito marcada por essa discussão. Deixa eu ver, então, aqui tem uma linha do tempo, né, 2003, Projeto GAT, acampamento Terra Livre. Então, depois que foi criados, depois que foram feitas as consultas regionais, né, como eu falei, foram em cada organização, aquelas que foram representadas aqui, elas organizaram esses eventos em cada região, acho que era por. Eu não estou lembrado como é que era organizada a região, mas se eu não me engano era a região norte, sul, ou região. Eu acho que era dessa forma que foi organizado, porque aqui no estado de Roraima, teve aqui somente os povos indígenas se reuniram aqui no estado de Roraima, e foi escolhida uma comissão daqui do estado de Roraima para fazer a defesa um pouco da proposta lá em Manaus, né? Que já foi a segunda etapa antes para ser enviada para o governo brasileiro aprovar ou não essa política. Então, aqui temos as consultas regionais, a assinatura do decreto, né, que depois de todas essas consultas, essas discussões, essas consultas aos povos indígenas, em 2012 ela foi aprovada, né, esse decreto. Então, teve o Rio né, Rio que é foi a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável em 2012, né? Então, a FUNAI realizou um evento para a experiência da construção da PNGAT, né? Então, a gente vê que a FUNAI ela também sempre teve esse papel de estar apoiando os povos indígenas de todo o Estado brasileiro. Então, aqui em 2013 foi instalação do Comitê Gestor da PNGAT, né? Então, depois que essa política ela foi aprovada, foi criado, né, um comitê que era justamente para acompanhar todo o acompanhamento mesmo, né, de execução dessa política, né? Não adianta só criar uma política se isso não for colocado em prática, é mesmo que nada, né? Então não teria sucesso criar uma política e não colocar em prática. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Tem alguma dúvida? O Denison falou que tinha umas dúvidas. Pode perguntar, Denison. Acho que já está na hora. Como é que o Denison está aí? Deixa eu ver. Estou falando aqui. Você está aí, Denison?
Tá aqui, Ibsen. Pode falar, eu acho que já dá de você fazer as perguntas. Professor, a gente, lá nas entidades, né, que foram várias entidades que elaboraram essa política, que foi pensada na forma de como fazer essa política pública voltada para os povos indígenas. Mas a PNGAT já existia antes de 2008 ou não? Não, a PNGAT, ela, em 2008, começou a discussão, né? A discussão para que pudesse criar uma política nacional de gestão territorial e ambiental. Então, foi a partir de 2008 que começou essa discussão. E a política nacional em si mesmo foi criada ao longo desse tempo e só foi decretado, considerado uma política nacional. Então, é só considerado uma política nacional com a assinatura do presidente, né? Então, aqui, que ela foi bem aqui, ó, foi assim, ela foi criada em 2002, essa política nacional foi de fato concretizada, né? 2012, né? Dia do Mundial, 5 de julho, foi no dia 5 de julho de 2012 que o presidente assinou o decreto de criação dessa política nacional. Então, essa política nacional, assim, como política, ela existe a partir de 2012. Então, antes disso, foi todo um processo de elaboração mesmo, né? De consulta, de reuniões. Então, antes disso, foi essa, essa participação dos povos indígenas e demais pessoas da sociedade. Alguém mais? Tem alguma coisa, Denis? Alguma coisa a mais? É, Também sabemos que os povos indígenas foram consultados, né? Antes dessa política pública, para poder fazer essa política pública, mas é, te, acho que não teve índice de revolta, né, sobre essa política pública, porque foi uma política voltada para nós, povos indígenas. Eu queria saber se teve revolta dos povos indígenas sobre essa política. Nós sabemos que eles tinham seus costumes e seus modos, né, de viver, e como é que eles se adequaram a essa política pública voltada para eles, a modos deles que eles viviam, né, antes dessa política pública. Como foi para eles se adequar a essa política? Então, como, assim, não, por esse lado de efeito, né, porque essa política, como já foi dito, ela foi construída em parcerias, né, então, tudo aqui que tá nessa política nacional, ela foi de acordo com a realidade das comunidades indígenas. Então, não, seria bem diferente, por exemplo, vou tentar aqui contextualizar aqui a tua, a tua pergunta para tentar deixar claro. Vamos ver, por exemplo, o Estado brasileiro criasse uma política nacional que, que não tivesse a participação dos povos indígenas do Brasil, e colocasse para lá, por exemplo, foi aprovada uma política que os povos indígenas têm que, por exemplo, digamos, vão ter que, deixa eu tentar trazer um exemplo aqui mais para a nossa realidade, que as comunidades indígenas têm que, eu sei que é meio inconstitucional, por exemplo, mas se as comunidades indígenas tivessem que fazer um empreendimento, por exemplo, de mineração. Eu sei que a questão da mineração, existe toda uma aprovação do Congresso, mas nada impede de que isso
seja discutido, né? Então é bem diferente. Essa política nacional, ela foi construída pelos povos indígenas, em parceria com os povos indígenas. Por isso não houve tantos conflitos, digamos, entre os povos indígenas, porque foi a ideia que tem lá foi eles que colocaram. Então não houve esse debate entre as comunidades indígenas, entre os povos indígenas, que pudesse prejudicar o modo de vida deles. Na realidade, ela veio como forma de fortalecer a própria organização das comunidades indígenas, por exemplo, levando em consideração alguns aspectos ambientais, né, o modo de vida da comunidade. Então, tudo isso nessa política ela foi levado em consideração, porque teve essa participação das comunidades indígenas. E aí é bem diferente de uma política que fosse construída e não tivesse participação. Consegui responder, Denis? Tá, professor. Entendi. Uhum. Pois é, essa política ela foi construída em, em parceria com os povos indígenas de vários lugares do estado do Brasil. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Não, professor, pode continuar. Ah, beleza, vocês não querem falar, então preguiça. Como diz a Libna, eu estou para ouvir, depois eu falo. Então tá, né, o decreto de criação, como já foi dito, né, foi o decreto de criação da política, 7.747, que institui. Então aqui tem, nesse decreto fala de todo o objetivo geral, as diretrizes, os objetivos específicos, a governança e as disposições finais. Então aqui nós vamos ver um pouco o que tem nessa política nacional. Tem um outro texto que eu vou mandar para vocês também. Esse é mais organizado. Esse aqui tem é muito cheio de detalhes, com desenho e tal. Então, tá, ferramentas para gestão territorial e ambiental. Então, que tipo de ferramenta eles estão falando? Então, vamos lá. De acordo com o artigo 2º da TNGAT, as ferramentas para a gestão ambiental da terra indígena são o etnomapeamento e o etnozoneamento. Mas, professor, o que eu vi, esse professor? Né? Então, aqui eles trazem uma definição, né? O que é etnomapeamento? Mapeamento participativo das áreas de relevância ambiental, sociocultural e produtiva para os povos indígenas com base nos conhecimentos e saberes indígenas. Então, essa ferramenta aqui, né, de etnomapeamento, quando foi elaborado os PGTA, então foi utilizado bastante isso aqui, né? Então, como é que isso acontecia na prática? Como é que acontecia isso na prática, né? Então, quando estava sendo elaborado os PGTA, a gente organizava as pessoas, né, para fazer o mapeamento do seu território, do seu território. Por exemplo, levando em consideração algo que eles achavam mais importante, né, dentro do seu território, os conhecimentos, levando em consideração os conhecimentos e os saberes indígenas. Então, é por meio dessas ferramentas que são identificados todos os pontos que uma comunidade ela considera importante dentro do seu território. E outra ferramenta, que é o etnozoneamento, né, instrumento de planejamento participativo que visa a categorização de área de relevância ambiental e cultural. Então, essa aqui ela é quase parecida com essa, né? Então, só que o que seria um zoneamento, né?
Alguém consegue dizer? Você já ouviram falar no zoneamento ecológico e econômico? Professor, Sim. por incrível que pareça, eu fiz uma gravação na minha língua indígena Taurepã pelo ZE Roraima, né? O Zoneamento? zoneamento econômico de Roraima. Aham. Eu Isso. fiz sobre esse zoneamento, uma matéria não, foi um vídeo que a gente fez as línguas indígenas, todas as línguas indígenas foram gravadas lá na Secretaria do Índio, em Vista. E um pouco que eu fiz esse trabalho, na verdade, eles passaram um texto para a gente só traduzir, né? E pelo que eu entendi, o zoneamento é onde eles escolhem, ele faz o mapeamento, como você disse, dos relevos, das montanhas, do tipo de solo, aonde dá bem para plantação, onde é bom para conviver, onde, tipo assim, é um mapeamento das áreas. Eu acho que é mais ou menos isso, que faz tanto tempo que eu até esqueci. Então, é isso mesmo, né? Quando se fala mapeamento, é você mapear várias, dependendo da questão ambiental, né? Mapear as matas, os rios, os lagos, voltado algo mais para a cultura, né? Por exemplo, temos, dentro de uma comunidade, tem algum lugar sagrado, então tudo isso, né? Faz parte do conhecimento também, né? E com relação à produção, né, mesmo uma área que seja de roça, de plantação, né, então tudo isso ela faz parte desse mapeamento. E o que que muda, né? O que que muda? Etno, né? Então, etno já vem de etnia, né? É como uma comunidade ela consegue mapear todos os recursos que existem dentro de seu território, né? Então, e o zoneamento é como é que a comunidade ela se planeja para fazer alguma ação, alguma atividade, né? A partir do mapeamento. Então, nós vamos mapear aqui, por exemplo, uma área de caça, né? Então, como é que nós vamos fazer isso? E o zoneamento é mais para detalhar de como é que será feito esse processo. Então, os etnomapeamentos são das ferramentas fornecidas, né, de outro instrumento para a gestão das terras indígenas. Então, aqui, como eu já disse, né, as comunidades indígenas, então, esse tipo de trabalho geralmente são muito utilizados quando são feitos os PGTA, como eu já falei, né, então, eu acho que é uma ferramenta bastante legal quando a gente trabalhava nos PGTA. Se eu vou só dar um exemplo aqui, por exemplo, quando a gente chegava numa parte de recursos naturais, por exemplo, nós vamos dividir em grupo. Aí nós tínhamos o grupo de mulheres, os grupos de homens e o grupo das crianças, né? Então a gente pedia para eles fazerem um trabalho de desenho, né? Eles desenhavam como é que eles imaginavam o território deles daqui, por exemplo, daqui a 20 anos. Então eles faziam uma visão assim, né, do que que eles pensavam sobre seu território daqui a 20 anos. Então, é algo que, que favorece muito colocar em prática esse trabalho aqui, né, de mapeamento, então, tudo isso aqui eles são trabalhados nesse PGTA. Já estou ficando rouco aqui, ó. Eu tenho um problema quando eu começo a falar, quando eu falo demais, eu vou ficando rouco. Não sei se acontece com vocês, não. Bebe água, professor. Pois é, né? Vou só pegar uma água aqui rapidinho. É bom ter água do lado. Então, só que eu costumo nem fazer essas coisas.
Acontece com todo mundo, professor. Só aquela explicação eu já fiquei rouco já. Eita, então eu já pedi para te explicar mais, então. Então, como nós temos na aula passada, na aula anterior, a gente falou dos PGTA, né? Então, o PGTA, ele propicia o fortalecimento do sistema próprio de tomada de decisão dos povos indígenas. Então, são as comunidades que eles que definem o que vão fazer dentro de seus territórios, né? Então, dentro da PNGAT, o PGTA é apenas uma ferramenta também que tem sido importante para que essa política ela pudesse ser desenvolvida mesmo, né? Então, o PGT ela possibilita isso, parte da política ser concretizado na prática mesmo, né? Então, como eu disse, não adianta ter uma política bonitinha se na prática não acontece nada, né? Então, o PGTA, como ferramenta, ela possibilitou isso dentro das terras indígenas. Eu vou, eu vou tentar trazer algum vídeo para vocês sobre alguns planos de gestão, alguma forma de gestão de territórios que são feitos por outros povos. Aqui também no estado tem alguns exemplos até legais. Por exemplo, lá na terra indígena Manuapion, lá depois que foi feito o plano de gestão, eles tiveram muita ação de vigilância, né, principalmente. Então, eu queria trazer o carinha que sempre participa lá, mas não consegui conversar com ele, não. Mas eles fizeram muita coisa depois que, que foi feito o plano de gestão, eles colocaram em prática mesmo, né? Foi algo bem interessante. Então, aqui já são parte da política nacional, né? São os parágrafos, incisos, né? Então, que fala de cada ponto, o que deve ser feito, né? Vou trazer só um exemplo aqui para a gente. Então, vamos lá. Reconhecimento e valorização da contribuição das mulheres indígenas e do uso de seus conhecimentos e práticas para a proteção, conservação, recuperação e sustentável dos recursos naturais, imprescindível para o bem-estar, para a reprodução física e cultural dos povos indígenas. Então, o que essa política está falando, né? Nós, como povos indígenas, tem que levar em consideração o conhecimento que as mulheres indígenas têm hoje, né? Então, tem muitas práticas, por exemplo, existem práticas que só as mulheres elas podem fazer, o homem não pode fazer, né? Então, nessa política, ela garante essa valorização que as mulheres têm, né? Para a proteção, a conservação. Então, esses conhecimentos, elas têm que ser valorizados. Então, dentro de uma comunidade, as mulheres têm um papel diferente dos homens, né? Então, cada conhecimento desse, eles devem ser valorizados, né? Devem ser compartilhados também, né? Então, alguém consegue falar de algum exemplo que só a mulher, na sua comunidade, só a mulher sabe fazer e o homem não faz, por exemplo? Alguém consegue dar um É, exemplo também? as parteiras, professor, da comunidade. Isso, né? Eu nunca, assim, talvez eu seja doido, né? Mas eu nunca vi um homem parteiro, não, até hoje, né? Não sei se tem, mas eu mesmo nunca vi. Alguém conhece algum homem parteiro? Professor, na minha comunidade tinha o esposo da minha tia, só que ele já não mora mais na comunidade. Mas antigamente ele fazia o parto das mulheres. Era o único que tinha, assim, antes das mulheres mais antigas, né, que faziam os partos. Mas tinha um homem, sim, eu lembro muito bem dele. Ah, tá legal. Assim, eu nunca tinha visto, não, um parteiro, né? Eu Então, também você, não, mas, tipo assim, eu achei estranho, né? Mas a mulher confiava nele também, né? Então ele ajudava as outras mulheres que eram parteiras, se eu não me engano, eram duas parteiras, três com ele. então, vocês veem, né? Por exemplo,
Então, esses conhecimentos, não é toda pessoa na comunidade que tem esse tipo de conhecimento, né? Então, esses tipos de conhecimento, eles devem ser valorizados, devem ser praticados. Então, e isso ajuda na reprodução física e cultural de uma comunidade, né? Então, vocês veem que cada coisa ela é importante dentro de uma sociedade. Então, e isso na política nacional, ela garante que sejam valorizados, que sejam reconhecidos. A Odelinda está levantando a mão. Pode falar, Odelinda. Professor, eu só queria explicar que na comunidade eu nunca vi assim o parteiro, o homem entra lá para ver, não. Mas e tem um homem que sabe benzer, fazer alguma coisa assim que pode ajudar as mulheres ter seu parto normal. Só isso que eu queria colocar. Ah, legal. Então tem, né? Por exemplo, um rezador, um benzedor, ele tem umas rezas que é justamente, né? Por exemplo, eu já ouvi falar. Eu vou fazer um remédio ou uma reza para você, tipo, não sentir dor na hora do parto, né? Então, existe isso. Então, nessa política nacional, ele garante que esses conhecimentos eles sejam valorizados, né? E, claro que não precisaria, assim, se a gente for fazer uma outra análise, não precisaria tanto disso, né? Mas é uma forma de assegurar que isso seja trabalhado e garantido entre os povos indígenas, porque são algo importante para essa sociedade. Alguém mais gosta de dar algum exemplo de alguma prática que só as mulheres fazem e os homens não? Só para a gente contextualizar mais, né? Alguém consegue dar algum exemplo? Professor, acho que aqui a gente sempre tomando dos exemplos que é difícil a gente ver do clube de mãe, né? Que hoje na minha comunidade eles estão ativando isso. Trabalho com um pequeno grupo de mulheres, né? Fazendo arte, né? Fazendo tranças de crochê e outros mais. Né? E até ação de homens. Ninguém tá Tá conseguindo dando de ouvir, ouvir não, não. Lucinete. Tá bem baixo mesmo, assim, né? Consegue. Quase a gente não te ouviu, tá bem baixo. Não porque a internet está ruim, mas é um dos exemplos que eu estou citando. Deve ser o acesso da internet. A elaboração de Tá ruimzão, não dá de ouvir não. marcelinato. Vai dizer, não? Não Oi, está conseguindo agora ouvir, ouvindo? Lucinete. Sim, melhorou um pouco. Sim, só dar um exemplo. Eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir agora no momento, né? Estão me ouvindo aí? Sim, sim, agora melhorou. Pode falar. Não, é que eu coloquei um desses exemplos aqui na minha comunidade que trabalha no clube de mãe, né? Que só a participação, a maioria são das mulheres, né? Na confecção de artesanato, trabalho com crochês e outros demais artefatos, né? Que as mulheres sempre eles estão fazendo, né? Eu não sei se em outras comunidades se tem a participação dos homens, mas na minha, no momento, não tem, né? Era um dos exemplos que quero citar aqui também. Legal. Então, assim, em cada comunidade é uma realidade diferente, né? Então pensando nessas coisas que acontecem dentro de uma comunidade, entre uma sociedade que essa política ela vem garantir esses saberes, esses conhecimentos, né? Que sejam valorizados, sejam reconhecidos. Deixa eu ver aqui um outro ponto que deve ser bem legal. Que se a gente for discutir cada um desse aqui é muito. Né?
Vamos ver um outro aqui. Vamos falar aqui sobre. Vamos falar sobre o nono aqui: proteção e fortalecimento dos saberes, práticas e conhecimentos dos povos indígenas de seu sistema de manejo e conservação dos recursos naturais. Então, se a gente for pensar hoje, né, como é que as comunidades indígenas elas fazem elas fazem a proteção dos recursos naturais, por exemplo. Será que todas as comunidades elas vão pegar como exemplo? Tem um igarapé lá na comunidade do Denison. A comunidade ela faz alguma coisa que prejudica o igarapé? Ou em outra comunidade lá no. Vamos falar lá da comunidade da Diene. Será que o pessoal da comunidade da Diene, eles derrubam muitas matas para fazer uma roça? Eles deixam floresta, eles deixam o solo degradado lá na comunidade? Não, Então, professor, não acontece isso, não. exatamente. Então, é isso que esse tipo de saberes e prática que os povos indígenas têm, que precisam ser também, de certa forma, reconhecidos, né? Eles precisam de proteção, porque alguns conhecimentos somente aquele povo tem. Então, isso, se a gente for fazer uma comparação, o Macuxi tem uma prática que só eles sabem, e o outro povo ele não sabe, né? Então, a realidade as práticas, os conhecimentos e saberes que um povo tem é diferente de outro, né? Então, mas isso não deixa de ser importante, né? Então, cada um desses povos ele tem esses conhecimentos e saberes que precisam ser valorizados dentro da comunidade, né? Então, e a relação que eles têm com a natureza é bastante diferente, né? Por exemplo, quando uma comunidade vai fazer a derrubada da roça, a comunidade lá não derruba, por exemplo, derruba uma área enorme que não consiga plantar. Então, eles já conhecem eles já têm um entendimento que da quantidade suficiente que dá para ter o sustento da família, né? Então, tudo isso eles precisam ser, essa política, de certa forma, ele garante, né? Então, esse reconhecimento. Vamos ver aqui uma outra aqui, que dá de a gente relacionar com a nossa realidade. Vou trazer algo do direito, né? Garantia do direito à consulta dos povos indígenas nos termos da Convenção número 169 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, promulgada pelo decreto de 5.051, de 19 de abril de 2004, né? Então, quando se fala de garantia do direito à consulta, o que vocês conseguem entender quando a gente fala de direito de consulta? Você consegue responder quando se fala de Dire, dire, direito? Vai, Diego. direito, já diz, né? Direito de consulta. A gente tem, eles têm que ouvir a gente. A gente tem esse direito de ser ouvido pelas instituições. Não só chegar e entrar e fazer, não. Tem que consultar se é possível ou não, se pode ou não. Esse é um direito de consulta, de ouvir os povos indígenas. Exatamente, né? Quem consegue dar um exemplo aqui no estado que foi feito alguma coisa, alguma lei que foi criado para ser realizado dentro das terras indígenas, mas não teve consulta aos povos indígenas das comunidades? Estou dando a linha já um pouco. Estou querendo dar um exemplo, mas estou tentando. A desinstrução Professor, do município de Pacaraima da terra indígena São Marco.
Exatamente, é um exemplo, bom exemplo, né? Quem mais? Daqui a pouco a gente volta a isso. Vai lá, Denis, acho que é o Denis que eu queria falar. Outro exemplo, É o Maxon. é o Max. Vai lá, Max. Professor, então, recentemente o que o governo tinha aprovado, né, a mineração dentro da terra indígena, sem a consulta dos povos indígenas, onde já foi derrubado isso aí, né? Exatamente, né? Então, vocês veem que algumas políticas são pensadas, mas que não tem a consulta dos povos indígenas. E para fazer essas coisas, existem leis para que garantem que os povos indígenas possam ser consultados, né? E isso está na, na Convenção 69, está no artigo 231, né? Na Constituição Federal. Então, essas garantias elas têm que ser, ser validadas, elas têm que ser, como é que eu digo? Elas têm que ser cumpridas, essas leis, né? Então, não é porque são terras indígenas que os legisladores, os governantes têm que chegar e fazer as coisas do jeito que eles querem. Não, não é dessa forma que funciona, né? Então, o exemplo que a Diane trouxe do município de Pacaraima, né? Então, com certeza, as comunidades nem sequer foram perguntados, consultados se eles queriam que, que o município de Pacaraima fosse retirado da terra indígena, né? Eu tenho certeza que não foram consultados. Então, mas para isso existem as leis, né? Então, caso isso seja feito, já está sendo contrário à legislação, não só a brasileira, mas como uma lei internacional que o Brasil faz parte hoje, né? Com certeza o professor Rickson já deve ter explicado direitinho isso para vocês, né? O Rickson é muito bom nessa área. Lucinete, pode falar, Lucinete. Sim, professor. Acho assim um dos pontos bem críticos também é a questão dessa PDL, né? Que a da colega citou. Então, que assim, em algumas comunidades eles foram feito consulta, só que assim, essa consulta que eles fizeram dentro das comunidades, que a gente tivemos acesso em algumas informações, que essas comunidades aceitaram, né? Só que assim, eles sempre buscaram, colocaram sempre uma vantagem. Nunca colocaram uma desvantagem, nunca colocaram uma coisa assim bem claro para essas comunidades, essas pessoas de algumas comunidades, né? Então, a preocupação muito é quando eles entram também dentro das comunidades, né? Quem está fazendo essas consultas, quem são eles? Então, uma coisa assim, preocupante quando a gente viu com essa criação dessa aprovação que querem fazer dessa PDL, né? Então, assim, para a gente, em algumas comunidades, ainda tem essa dificuldade de acesso de algumas informações. Então, que leva a isso, cria-se uma nova lei que pode estar prejudicando as comunidades indígenas. Eu vejo essa que está acontecendo, né, no município de Pacaraima agora, né, que a gente está vivenciando isso de perto. Mas é isso, professor, um dos exemplos que me chamou bastante atenção e muito preocupante também. Realmente, né? Então, às vezes, a estratégia que utiliza, né, muitas vezes insuficiente, né? Porque, por exemplo, no município de Pacaraima, que são quantas comunidades hoje? Alguém consegue dizer? Vamos supor que sejam 200 comunidades no município de Pacaraima. Não, não é isso, né? Ah, tá. E o pessoal que estão criando essa lei vão lá, vão consultar apenas 5%. Será que isso 5% das comunidades é suficiente para fazer essas coisas, né? Então, são estratégias que as pessoas utilizam para tentar criar essas novas, como forma de argumentação, né? Porque tudo isso você tem que argumentar por que quer tirar
o município de Pacarama da terra indígena São Marcos. Então, por meio desse tipo de conversas que tentam fazer essas leis. E outra coisa. Então, uma outra coisa também, né? Por exemplo, hoje nós temos um governo brasileiro que nas suas palavras dizia que não ia demarcar 1 centímetro, né, de terras indígenas. E depois acabou afirmando que não era nem centímetro, né, não ia demarcar 1 milímetro de terra. Então, se hoje nós temos um governo que fala essas coisas, por que nós vamos ter que ceder, digamos, né? Por que nós vamos ter que dar nossa parte da nossa terra indígena tendo em vista que hoje nós temos um governo que não quer demarcar nem um milímetro de terra. Então, são várias situações que acontecem que precisamos estar antenados com as coisas, né? Então, para a gente não ficar refém de nada, é por isso que é muito importante a gente conhecer as legislações brasileiras, internacionais, que dão garantia aos povos indígenas hoje no Brasil. Tá, vamos aqui, vamos ver se a gente fecha aqui essa parte. Então, essa política ela é dividida em eixos, né? Proteção territorial e dos recursos naturais. Então, proteção do território, né? O que ele diz? Os objetivos, né? Promover a proteção, fiscalização, vigilância e monitoramento ambiental das terras indígenas sem limite. Promover a proteção. Tem duas palavras aqui que eu vou trazer para discussão para vocês. Fiscalização e vigilância. Quem é que pode fazer a fiscalização dentro das terras indígenas hoje? Quem consegue Os responder? povos indígenas, a FUNAI. Esqueci já. Ô, Denison, lembra aí, Denison, eu acho que a gente já fez esse curso bem, professor. Eu fazia parte do Segurança Territoriais Indígenas. Legal. Então, a fiscalização, né? Qual a diferença de fiscalizar fiscalização e vigilância? Deixa eu fazer outra pergunta. As comunidades têm o poder de fiscalizar? Tem sim, professor. Eu até fiquei em dúvida agora, porque no tempo que eu... Fiscalizar e vigiar, né? A fiscalização seria mais da parte do poder público federal, tipo Polícia Federal, FUNAI, e na parte da vigilância seria, né, nós mesmos, os povos indígenas? Isso, exatamente. Assim, tem uma diferença nessas palavrinhas. A comunidade não tem esse poder de fiscalização, né? E quem faz a fiscalização são os órgãos, como por exemplo, a Polícia Federal, o IBAMA, são órgãos federais que têm mais esse poder de polícia mesmo, de fiscalizar, de prender. Então a gente, como comunidade, não teria tanto esse poder de fiscalização, mas sim de vigilância, né? Vigilância e monitoramento, hoje a gente pode fazer isso, né? Vigiar o nosso território, no nosso ambiente, as nossas terras indígenas, os limites, então a gente tem esse poder, né? Então, é uma diferença que existe aí de fiscalização e vigilância. Eu não sei se... Professor, já que a gente está falando de fiscalização e vigilância, no caso, esses últimos acontecimentos, não sei se o senhor está acompanhando de perto dos vigilantes ali da comunidade São Mateus, que foram denunciados, que não estão deixando o pessoal passar, e que estão revirando as cargas e tudo mais isso. Eles têm esse poder, esse pessoal da vigilância, de não deixar
Porque ali é acho que é uma BR ou uma. Tá travando o Jenny. E aí federal, né? Ou não, é estadual? Alguém me Lá, ajuda aí que eu lá tô um pouco. pro Iramutã, deixa eu ver, eu acho que é. Primeiro essa dali do Iramutã. Tá, tá mesmo. Deu uma travada aí que não deu de te ouvir direito. Não. É, eu não sei, eu até fiquei dúvida se é BR ou RR, mas aquela que vai pelo Surumã, se eu não me engano, agora é BR, né? Primeiro era RR, agora acho que é BR. Aí essa do Iramutã, provavelmente acho que é RR. Tá. Bom, minha opinião ainda, né? Mas tem que confirmar isso. Mas eu vou jogar essa pergunta para vocês. O que que vocês acham dessas barreiras que as comunidades hoje fazem? Professor, nesse caso aí, né, questão de bebidas alcoólicas aí, que eles estão alegando que os comerciantes estão levando mais bebidas alcoólicas que os indígenas consomem, né, que está sendo um problema para eles lá para comunidades indígenas. A gente sabe que bebidas alcoólicas não vai acabar, né, não vai acabar de vez assim em terras indígenas. Sempre vai aparecer alguns para vender, outros não. Para mim essa questão deles aí é mais questão de território, né, que eles estão em luta para não deixar passar. Eles alegam também a questão do garimpo. É, por mim, se tivesse um órgão que apoiasse eles, Eu tipo acho que é governo RR, que federal, vai por Iramutã. e aí eu acho que seria possível ter essa vigilância, né? Essa vigilância do jeito que eles estão fazendo aí. É porque a gente sabe que o garimpo é ilegal em todas as áreas indígenas, né? Como aqui na minha comunidade passa garimpeiro toda vez, só que estão só passando, né? Não estão atuando, não estão fazendo nada dentro da comunidade, estão só passando e vão lá para cima lá, né, para terra Yanomami. E aí eu acho que se tivesse um órgão competente para dar apoio para eles, né, como a gente sabe que é tudo ilegal, eu acho que era uma boa causa para as terras indígenas, né, nessa questão do garimpo. Realmente, né? Sim, isso até fortaleceria o trabalho que a comunidade vem fazendo, né? E, Lucinete, gostaria de falar? É um ponto assim que a gente está pensando, se pensando, porque aqui na comunidade tem uma fiscalização, né? E já houve também acontecimentos, né? Que foram citados, né? Muitas revoltas, mas assim, como a gente tem pensado, né? Junto com o meu pai e do Shaw, né? Eu acho que assim, chamar justamente o que o Denis colocou, né? O órgão competente para ajudar nessa fiscalização, né? Em si, ele está. Já foram pego algumas coisas, né, que é ilegal dentro das comunidades indígenas. E aí, de vez em quando, está tendo um monitoramento de polícias aqui dentro, né, da polícia da própria federal, né? Porque tem coisas mais graves da comunidade, né? Travou, Lucinete. Então, só tentando Oi. responder aqui, né? Sim, estava me ouvindo agora. E aí, assim, a, a instituição competente para ajudar, né, nesse monitoramento e fiscalização, principalmente, a gente se pensou de chamar, né, para justamente ajudar, né? Como não tem esse poder de fiscalização total, apenas um monitoramento,
Então, assim, o único jeito de a gente conseguir esse apoio é chamar, né, mencionar essa instituição que sou competente, né? Então, acho que seria assim, mais viável para dar apoio nessa parte das comunidades que tem essa fiscalização, né? Esse monitoramento, essas barreiras, né? No meu ponto de vista, ficaria mais isso, professor. Realmente, né? Porque se a gente for ver realmente como é que está sendo o trabalho da comunidade, a gente vê que é uma maneira, assim, do ponto de vista do direito mesmo, né? Será que a comunidade ela pode fazer isso, né? Então, na Constituição Federal diz, né, são reconhecidos a organização social das comunidades dos povos indígenas. Então, por esse lado, as comunidades elas estão asseguradas, né? Então, eles podem fazer algumas ações que de prevenção, muitas vezes, né? Não de fiscalização, mas nesse, essas barreiras hoje elas estão acontecendo é uma questão de prevenção mesmo, né? Já que nós estamos falando de saúde que está com essa doença que é bastante complicada. Então, por esse lado, a comunidade ela não está fazendo um trabalho ilegal, né? Só que às vezes algumas atitudes, assim, eu nunca presenciei, nunca, eu já vi um vídeo mesmo de pessoas reclamando das barreiras, né? Então, mas é uma forma que a comunidade tá procurando de se manter segura, né? De não prejudicar tanto a comunidade. Professor, eu acho que do jeito que eles estão fazendo aí, é por causa que acho que o governo deixou de olhar para as terras indígenas, né, para os povos indígenas. Esse governo atual, a gente sabe que ele não está nem aí para os povos indígenas. Então, o que eles estão fazendo é uma coisa que seja bom para eles, né? Por causa que se a gente fosse olhar pela parte dos governos, o governo não está nem aí, né? Então, tem que ser a gente mesmo que mora no território, a gente mesmo que mora nas comunidades ainda, porque se for depender do governo hoje, a gente tá na merda, como diz, né? Por isso que existe as, as assembleias, existe os movimentos, né? Que é para justamente ter o que tá na Constituição, né? Exatamente, né? Porque se a gente for depender tanto do governo, muitas coisas, a tendência é só piorar daí. Eu acho que então a comunidade ela está buscando a melhor forma possível de se manter organizada, de fazer aquilo que acham importante para o seu povo mesmo. Aqui levantou a mão a Líbina. Vai lá, Líbina. Pois é, professor, só para complementar, eu acho que isso é uma falta de políticas públicas, né, professor? Porque, tipo assim, a gente sabe que o governo atual não está nem aí, como o colega falou, não está nem aí para o que a gente pensa, o que a gente quer, na verdade. Então, eu acho que aí caberia as organizações e os advogados indígenas que sabemos que temos, né? E aos nossos representantes também, que é para isso que a gente tem o direito ao voto, né? Para implementar essas leis. Tipo, não, já que só a Polícia Federal pode atuar dentro do território, né? Como fiscalização, então, assim, então, é uma forma de ter, não, tipo, em toda a comunidade, mas, tipo, eu acho que nas principais barreiras, eu acho que deveria ter um agente, né, de fiscalização da Polícia Federal, não sei, de algum órgão competente, para auxiliar os vigilantes, né? Então, eu acho que é isso que está faltando, um projeto de lei que possa inserir dentro das principais barreiras entre as comunidades e os municípios um agente, dois,
para ficar ali auxiliando os vigilantes, né? Esse é o meu ponto de vista, né? Exatamente, né? Buscar formas, digamos, legais mesmo, né? Para que as comunidades não ficar passando por essa situação que estão passando hoje, né? Então, essas questões das barreiras é bastante conflituosa mesmo, né? Eu acho que seria uma saída mesmo para essas coisas. A Francizene, gostaria de falar, Francizene? Boa tarde, colegas. Boa tarde, professor. Na minha comunidade estava, não nessa gestão, né, do Tuxal, mas na gestão passada estava acontecendo a mesma coisa. Só que como para ali, a terra indígena ir para lá já é fazenda, né, mais fazenda para lá que passa na mesma estrada. Então, tipo, eu concordo com a Líbina, porque eu vi uns vídeos, né, não sei, a gente só vê uma parte, não vê todas as partes, né. Mas ali eles estavam agindo como polícia mesmo, tendo autoridade, entendeu? E ali na minha comunidade estava acontecendo a mesma coisa, né? Os vigilantes lá queriam e foram ameaçados de mortes, porque não queria deixar fulano e tal passar, e até mesmo aí começaram a implicar com os próprios moradores, né? E tipo assim, ficou perigoso, porque só tava os segurança e não tinha nenhum, como é que fala, nenhum apoio, né? Então isso fica, assim, da parte que eu entendo, isso fica perigoso, né? Porque de repente pode acontecer uma tragédia, pode acontecer percas de vidas, né? E com o tempo acabou a barreira ali na minha comunidade, né? Teve sim, mas que nem eu estive falando, tem que ter um diálogo também de ambas as partes, né? Não é apenas chegar, não vai passar. Não vai passar. E pronto, foi, acabou. Tem assim, mas é bem só para controlar mesmo a entrada e saída mesmo, entendeu? Acabou com esse negócio de não passa ninguém ou passa só quem tem autorização. Porque teve justamente isso, ameaças de mortes lá, né? Por algumas lideranças de lá, da comunidade, por não ter apoio de um, de um policial mesmo, né? Assim, para ficar lá ajudando, dando, dando apoio lá para a comunidade. Realmente, Francizene, assim, é uma coisa que reflete muita situação, né? Porque, por exemplo, temos os seguranças hoje nas comunidades, né? Mas caso isso, assim, se for utilizado de má forma, por exemplo, de autoridade mesmo, que isso aí prejudica, realmente prejudica, né? A pessoa, o comportamento mesmo, às vezes vai muito do comportamento de uma pessoa, né? A pessoa já às vezes que está lá, já tem um comportamento meio diferente, aí quando ele se veste de segurança, eu acho que talvez isso, alguma coisa influencia na pessoa também, né? E acaba que vai gerando mais transtorno, mais gera alguma coisa a mais que prejudica a pessoa, e não só a pessoa, a comunidade no geral, né? Isso é uma outra questão que acontece mesmo, realmente. Quem é que está aqui? O Wanderson. Vai lá, Wanderson. Então, professor, só complementando aí o que os colegas já falaram, né? Essa questão dos grupos de vigilância surgiu por motivo de uma necessidade, né? Que as comunidades estavam precisando. Mas, assim, muitas pessoas vão e não estão preparadas, né? Assim, nessa questão de temperamento, pessoas que se explodem na hora de fazer o monitoramento, né? Nem fiscalização, né? Porque a fiscalização não é o papel das comunidades, e sim da União, do, dos órgãos aí competentes. Mas eu creio que o Estado deveria entrar na contrapartida, né, de uma política pública voltada a curso de capacitação, né, para esses agentes territoriais, porque aí
teriam mais capacidade, né, de como fazer, de como realizar, né, o trabalho, porque na pandemia eles tiveram muita ajuda de algum pessoal de saúde, né, na pandemia, para estar fazendo o monitoramento, né. Eles tiveram essa ajuda, assim, dos agentes de saúde, né, dos enfermeiros, do pessoal da saúde aí, eles tiveram essa ajuda, né, para fazer o monitoramento. E como aí a gente vê a questão do garimpo, da invasão de terra também, aí surgiu mais esses problemas, aí que eles foram mesmo para essa questão da vigilância do território, né? Mas, na minha opinião, seria voltado aos seguranças um curso. Eles têm um curso de preparação também, eles têm as assembleias deles aí também, mas que seria um curso voltado mesmo, um curso profissional mesmo, né? E que isso não viria da organização nem das comunidades, sim do próprio Estado, né? Porque esse é o papel do Estado, né? E políticas públicas ele não está realizando. Então, eu acho que o Estado deveria entrar com esse curso de capacitação dos agentes territoriais para estarem mais, saberem controlar, né? Não, como os colegas falaram, né? Porque realmente, né? Quando teve as barreiras lá na minha comunidade, não, lá na minha região, teve muitos problemas. Teve ameaças também e pessoas que não aceitavam é, serem fiscalizados, né? E as pessoas, os próprios seguranças, eles tinham que lavar a roda dos carros, aí os motoristas reclamavam, né? Que ia enferrujar, enfim, aí rolava aquele problema lá. Aí ia pessoas de menores também, e assim, pessoas que não tinham capacidade, foram pessoas escolhidas na hora, né, e também a própria segurança deles também, e nenhum tipo de arma assim para fiscalizar, né, eles tinham, só mesmo a força e a coragem deles. E na minha comunidade, logo no início da pandemia, a gente não optou por fazer a barreira sanitária, porque a gente discutiu bem, bastante lá na comunidade, e a gente não optou por fazer essa barreira. Já na comunidade vizinha, eles optaram por fazer a barreira. Então, eles estavam tendo um conflito conosco lá, porque porque queriam fechar, né? Porque as pessoas iam entrar pela nossa comunidade e ir para lá, enquanto eles fechavam a entrada deles lá, e aí eles estavam assim nessa discussão. Então, a gente só optou mesmo por fazer a parte educativa mesmo, de conscientização. E fez uma placa que não estava recebendo visitas, coisa toda, por motivo da pandemia. Mas, assim, voltado à segurança, tinha que ter essa capacitação mesmo, mais voltado para esse segurança da parte do Estado mesmo. Na minha opinião, né? Está certo. Realmente, né? Assim, a gente pensar numa ação é pensar é pensar no conjunto, né? O lado positivo, negativo. Então, qualquer ação que a gente planejar tem lá seus pontos negativos e positivos, né? E é trabalhar em cima disso para que não cause intrigas entre as pessoas, né? Porque qualquer ação, quando é de combate, quando a comunidade faz uma ação de combate, por exemplo, à bebida alcoólica, né? E isso já vai afetar as pessoas diretamente, né? Então, como é que nós vamos fazer uma ação, mas que não seja tão prejudicial para as pessoas, né? Então, é algo que precisa ser bastante trabalhada e é algo constante mesmo, né? Não é só uma barreira que vai
vai acabar as coisas, mas é uma forma de proteção mesmo da comunidade, dos moradores mesmo, né? Então, acho que isso que deve ser levado bastante em consideração. A Adelinda está levantando a mão fazora aqui. Adelinda, pode falar, Adelinda. Adelinda, você está aí ainda? Pode falar, Adelinda. Eu só queria saber que eu fui contratada aqui pelo Vanguarda, que somos daqui também da região da Bahia, e eu confirmo com o que foi falado por eles. Tá certo, Adelinda, obrigado. Então é isso, pessoal. A gente vai dar por encerrada a nossa aula. Se alguém tiver mais algum comentário, já passou aqui quase 1h30 sentado diretão mesmo, né, conversando. Professor, Sim. a gente vai continuar essa aula aí, discutindo esse texto na próxima aula, porque a gente parou no primeiro módulo ainda, são 7 módulos. Sim, a gente vai ter que discutir e pegar algumas partes mais principais mesmo, né, que se a gente for discutir cada ponto, não leva a nossa aula todinha. A gente vai continuar, e vocês leiam, deixa eu ver onde é que nós paramos aqui. Deixa eu perguntar aqui para vocês. Parei no módulo 1 aí. Nós paramos aqui no eixo 1, né? Então, são 7 eixos, né? Então, nós vamos trazer algo mais realista, sempre voltado para a nossa realidade hoje aqui no Estado e fazer essa conversa mesmo, né? Essa discussão que esteja aqui. Governança e participação indígena, né? A gente vai saber o que é governança, né? Nós vamos falar sobre áreas protegidas, unidade de conservação em terras indígenas, né? O que é uma área protegida, o que é unidade de conservação, o que é uma terra indígena, né? Então, cada ponto desse aqui tem um conceito diferente. Nós vamos falar sobre prevenção e recuperação de danos ambientais, né? Então, nós vamos trazer para a nossa realidade, né? O que é prevenção, recuperação, que danos são esses que já teve ou existem nas terras indígenas, no entorno. Uso sustentável de recursos naturais e iniciativas produtivas indígenas, né? Nós vamos tentar trazer alguns exemplos desse aqui, né? De algum uso sustentável dos recursos naturais. O outro ponto é propriedade intelectual, né? O que é propriedade intelectual, o que é patrimônio genético, né? Então, nós vamos discutir isso aqui na próxima aula. Capacitação, formação, intercâmbio e educação ambiental. Nós vamos trazer alguns exemplos também de tipo de formações nós temos hoje, né? Intercâmbio que já teve, não sei se alguém já participou de capacitação, formação. Pelo que eu vi, a Jenny já participou, né? Talvez ela pode contribuir um pouco também com nós como é que foi essa formação, essa capacitação. E, por fim, eu acho que é só, né? Deixa eu ver aqui. Então, acaba no eixo 7, né? Capacitação, formação e intercâmbio. Então, vocês leiam aqui os eixos para a gente discutir nas próximas aulas. Se vocês conseguirem ter algum exemplo de quando vocês estiverem lendo, vocês anotem aí para a gente estar compartilhando na próxima aula. Deixa eu ver aqui para nossas... Ninguém me mandou mensagem. A aula está sendo bem aproveitosa. É isso aí, Lucinete. Então tá, deixa eu ver a frequência de vocês aqui. Quem assinou a frequência? Eu não assinei ainda não, professor. Quem é que está falando? Que eu estou fora do... Líbina. Líbina, né? Vou mandar aqui, eu vou compartilhar de novo, só quem não assinou.
Professor, tem como ver se meu nome está na lista aí, se eu assinei? É porque minha internet tá meio ruim, e aí quando for enviar, não sei se conseguiu enviar. Então, verificar para mim, por favor. Já tá aqui já. Tá. Conseguiu. Por enquanto, assinaram 15 pessoas na lista de frequência. Não sei se tem algum repetido. Cidrão Eu acho falou que... que não está conseguindo assinar porque a internet dele está muito fraca. Deixa eu anotar aqui o nome dele, Cipriano. Está participando mesmo. Professor, só relembrando que sempre eu e Kyra. Acho que já foi assinado aí. Tá, Max e Caio já também apareceu. Então tá, pessoas. Se alguém tiver mais nenhum comentário, a gente dá por encerrada nossa aula. E aí, para a próxima aula, vai ficar esse texto para a gente terminar, e eu vou mandar um texto de acordo com o nosso próximo conteúdo da aula. Tá certo? Vou mandar um texto básico para vocês lerem de novo, e aí assim nós vamos dando sequência da nossa aula. Ok, professor. Tá bom. Tá certo, eu vou...